Olá, crianças! Eu sou a professora Luciane, da Escola Municipal Padre Joaquim Saturnino de Freitas, da Rede Municipal de Caeté. E hoje estou aqui para trabalhar o conteúdo de ciências para as turmas de 5º ano. Nesse conteúdo, nós vamos ver sobre respiração. Esse conteúdo se encontra no capítulo 17 do livro de vocês. O que vamos ver nesse conteúdo? O que é respiração, sistema respiratório, cigarro, prejuízo para o pulmão e um experimento que nós vamos fazer ao final da aula. Vamos lá? A todo momento, nós estamos respirando. Na escola, em casa, dormindo, pulando corda, brincando, assistindo uma televisão. Em todo momento, a respiração ela acontece no nosso organismo. Ela é algo vital para todos os seres vivos. O que é respiração? É o processo pelo qual um organismo vivo troca oxigênio e dióxido de carbono com o seu meio ambiente. Agora, sentem aí calmamente onde vocês estão e parem por 1 minuto. Nós vamos acompanhar o ritmo da respiração desse peixinho aqui, ó, tá? Parem o que estão fazendo, fiquem calmos. Vamos lá? 1 minuto. Viram? O que aconteceu nesse processo de inspirar e expirar? Vocês viram, devem ter percebido aí em casa, que o coração desacelerou, não foi? Por quê? Quando a gente está muito agitado, nervoso, preocupado, às vezes com alguma situação para resolver, o nosso organismo acelera muito. E aí os batimentos cardíacos aceleram e a respiração pode ficar ofegante. Então, quando vocês estiverem num momento de tensão, ou nervosos ou agitados, parem por 1 minuto e acalmem a respiração. Respirem calmamente. Isso vai fazer com que tudo flua melhor, eu garanto. Então, crianças, como vocês viram, a respiração ela acontece naturalmente, mas nós podemos dividir em 2 fases. A inspiração, que é a entrada de ar nos pulmões. Como vocês viram lá com o peixinho, é a parte que a gente puxa o ar do ambiente para encher os pulmões. E a segunda fase é a expiração. É um movimento de saída do ar dos pulmões. A entrada de ar acontece que nesse ar entra o ar oxigênio, o gás oxigênio entra para os pulmões. Lá acontece uma troca gasosa e ao expirar, colocamos para o ambiente o gás carbônico. Então, crianças, dando continuidade à nossa aula, vamos ver agora um pouco sobre o sistema respiratório. Esse sistema respiratório é um conjunto de órgãos que atuam em harmonia para a realização da respiração no corpo humano. Vamos observar esse cartaz aqui. Ele vai nos mostrar os órgãos responsáveis pela respiração. Então, nós temos as fossas nasais ou cavidades nasais,
que é a entrada do nariz, por onde o ar entra. Ao entrar pelo nariz, o ar é filtrado e aquecido. Então, o ar desce até a faringe e vai para a laringe. Quero chamar a atenção de vocês para a epiglote, que é um órgão também do sistema respiratório, mas ao mesmo tempo também do sistema digestivo. A epiglote é como se fosse uma portinha. Essa epiglote, ela abre para a passagem do alimento para o esôfago e fecha quando vai passar o ar, para que o ar atinja a laringe. O que acontece quando estamos nos alimentando e falando ao mesmo tempo? Podemos engasgar, não é mesmo? Esse engasgo nada mais é do que a epiglote, porque às vezes, no falar e alimentar, a epiglote ela pode ter aberto ou fechado em um momento errado e aí o alimento ir parar na laringe. Quando isso acontece, o nosso organismo automaticamente começa a tossir. Por quê? Para expulsar esse alimento que, digamos assim, foi para o buraquinho errado. Continuando aqui, o ar ele passa da faringe para a laringe, descendo pela traqueia. A traqueia é um tubo fino, cheio de anéis, por onde o ar passa. A traqueia, então, ela se divide em dois, para o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Lá dentro do pulmão, nós vamos encontrar o brônquio e os bronquíolos. Nos bronquíolos, nós vamos encontrar os alvéolos pulmonares, onde acontece a troca de gás. Acontece a entrada do gás oxigênio e a saída do gás carbônico. O gás oxigênio que nós respiramos, o ar que nós respiramos, acontece então essa troca que nós chamamos de hematose e o gás carbônico sai para o ambiente. Todo esse nosso sistema, ele conta com um músculo que é o diafragma. O diafragma é que ajuda no movimento de inspirar e expirar. Então, crianças, todo esse conteúdo, a explicação sobre o sistema respiratório, se encontra lá na página 206 do livro de vocês. E eu queria convidar vocês agora para assistir um vídeo, um pequeno vídeo, falando um pouco mais sobre o sistema respiratório, a função de cada órgão, ok? Hoje está Pintando Saúde e nós vamos falar sobre a função e estrutura do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório também é um sistema vital para o funcionamento do nosso corpo, igual ao sistema cardiovascular. E sua principal função é a respiração. E essa respiração ocorre através da entrada de O2, o oxigênio, e a saída do gás carbônico, o CO2, através do ar. E para que essa função ocorra, a respiração, é necessário que algumas estruturas estejam presentes, para que o ar possa entrar, o ar possa sair, para que o corpo possa receber o oxigênio e possa liberar o gás carbônico. E dentre essas estruturas, nós vamos ter o nariz. E no estudo do nariz, nós vamos dividir ele em 3 partes. O nariz externo, a cavidade nasal, que é dividida em direita e esquerda, e os seios paranasais. Nós temos também como estrutura a faringe, que ela é dividida em 3 partes, que é a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Temos também a laringe e a traqueia. Depois da traqueia, ela vai se dividir nos brônquios. E aí nós vamos ter brônquios principais, brônquios lobares e uma série de ramificações de brônquios. E como próximas estruturas, os mais conhecidos, os pulmões e as pleuras, que são o tecido que reveste os pulmões. Além disso, não podemos esquecer de algumas estruturas que estão presentes no interior dos nossos pulmões, que são os bronquíolos e os alvéolos. Então, gostaram do vídeo? Entenderam um pouco mais sobre esse sistema respiratório? Quando tiverem qualquer dúvida com relação a esse conteúdo, voltem lá na matéria, no livro de vocês e no vídeo também. Vai ficar bem mais claro para vocês entenderem esse conteúdo. E agora, nós vamos ver um
inimigo do nosso pulmão, que é o cigarro. Vamos observar essa gravura? Nessa gravura, nós vemos a imagem de 2 pulmões. O primeiro pulmão é o pulmão de uma pessoa saudável, que se alimenta bem, é uma pessoa ativa, né? Vocês podem reparar que esse pulmão está saudável, uma cor rosada, ele está bem posicionado, né? Agora, em contrapartida, vemos um pulmão adoecido, que é um pulmão de uma pessoa fumante. Esse pulmão já está tomado pela fumaça. Vocês podem reparar que ele já está murchando, olha só. Ele já está ficando ressecado, murchando, e aí ele já não consegue fazer a função de respirar com tanta propriedade que o pulmão saudável, tá? Então, o que acontece? O cigarro, ele é uma droga e ele é viciante. E existem mais de 1 bilhão de fumantes no mundo. E acontece que esse cigarro causa mais de 6 milhões de mortes por ano, devido ao câncer de pulmão e de garganta. O cigarro ele possui mais de 4.700 substâncias tóxicas. Entre elas, 60 substâncias já foram confirmadas e comprovadas como sendo causadoras do câncer e de pulmão e de garganta, além de outros malefícios, tá? Então, e entre essas substâncias, existe uma que chama nicotina. E a nicotina, ela é responsável, ela é causadora da dependência química. Crianças, após saber um pouquinho dos prejuízos do cigarro para o pulmão, eu quero convidar vocês a fazerem uma pesquisa. Vamos ver? Em casa, vocês vão pesquisar um pouco mais sobre os malefícios do cigarro para a saúde. Crie cartazes informando as pessoas sobre os malefícios causados pelo cigarro. Então, em casa, vocês vão fazer cartazes, pequenos cartazes, falando da importância de não se fumar, dos malefícios que o cigarro causa para as pessoas, do câncer que ele pode provocar, alertando as pessoas para não fumarem. Com a ajuda de um adulto, fotografe esses cartazes e envie para as redes sociais. Então, vocês podem fotografar e colocar no status de vocês, nas redes sociais que vocês tiverem, desde que tenham autorização dos pais. Não se esqueçam de também divulgar para o seu professor. E aí, crianças, agora eu vou mostrar para vocês um experimento que está lá no livro de vocês, na página 210 e 211. Nesse experimento, vocês vão construir um modelo de sistema respiratório. O que vocês vão precisar? De um copo de plástico, gominhas, balões, um canudo, fita, tesoura e pode ser também, se não tiver balão, uma luva de látex, ok? Eu fiz um aqui para vocês verem, né? Então, esse experimento, ele simula o processo de respiração dos pulmões. O balão que está na parte de baixo é como se fosse o diafragma. Então, ele puxa e o pulmão enche de ar, solta, inspira, expira, ok? Então, vocês vão fazer esse experimento aí na casa de vocês. Eu trouxe também esse aqui, que é um pouco diferente do que vocês vão fazer, da proposta para vocês, tá? Esse aqui foi feito com garrafa PET. Observem aqui, esse caninho é uma mangueirinha e ela se divide em 2, assim como a traqueia, né? Então, nós temos aqui 2 pulmões e aqui eu coloquei a luva, simbolizando o diafragma. Então, quando a gente puxa, enche os pulmões, solta, inspira, expira, ok? Viram que bacana? Dá para simular o nosso sistema respiratório. A garrafa PET
funciona como a caixa torácica, onde fica protegido os pulmões, certinho? Quero deixar uma dica para vocês. Nos canais de YouTube tem muitos vídeos mostrando como fazer esse tipo de experimento. E eu quero deixar também para vocês um canal que eu achei muito interessante e que tem várias dicas de experimentos na área da ciência e da matemática, que chama Up Universo Plástico. Então, se vocês ficaram curiosos, vai lá, procura que vocês vão gostar, certinho? Então, crianças, quando vocês forem fazer qualquer tipo de experimento, lembre de pedir o auxílio de um adulto, tá? Combinado? E outra coisa, fotografem o que vocês fizerem e disponibilizem para os professores de vocês, certinho? Então, nossa aula está chegando ao fim, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sobre respiração. Estudem, né? Voltem no vídeo se ficarem com dúvida, realizem todas as atividades do livro e um abraço para vocês e até a próxima!